E era Amazias da idade de 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então uma coisa que eu sempre chamo a atenção aqui quando a gente tá lendo aqui é justamente isso. Como que a gente passa uma vida todinha e é resumido em uma frase? Geralmente nessa frase aqui, fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então, olha só, esse daqui é um dos poucos casos em que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém fez aquilo com a metade. Tu sabe aquele negócio de servir a Deus mais ou menos? Pois é, aquele negócio de servir a Deus mais ou menos é isso daqui que ele estava fazendo, né? Então, sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que mataram ao rei seu pai. Porém, não os matou os filhos dele, mas fez segundo o que está escrito na lei no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e pôs, segundo as casas de seus pais, sobre capitães de milhares, sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou eles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra a manejar lança e escudo. E também Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze assim: reforça-te para a peleja, Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará assim, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor dado que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para suas casas ardendo em ira. Uma coisa que a gente é interessante, né? Que a ira ela transforma uma. Muitas vezes a ira, ela transforma às vezes uma pessoa de paz, uma pessoa bacana, uma pessoa boa, em uma pessoa que vai fazer uma besteira muito grande, né? Então eles, por causa dessa ira, eles juntaram um monte de exército e iam contra a guerra contra alguém. Então, às vezes acontece tragédias na vida das pessoas por causa de ira, né? Então você se irou, ficou com raiva, não é um bom momento para poder fazer não é um bom momento para poder tomar decisões, né? Porque a gente se ira, toma decisões, geralmente sai besteira para fazer, né? E aí eles voltaram em casa ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo e foi ao vale de Sal, aonde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000 e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas de Amazias, despedidas, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas e trouxe consigo os deuses do filho de Seir, olha só, então por isso que o Amaziasão, né, em vez, ele serviu ao Senhor, mas olha aí, trazendo os deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então hoje a gente dificilmente a gente faria uma atitude dessa, né? De você que é servo de Deus, que serve a Deus e tudo mais, você se prostrar diante de uma estátua, alguma coisa semelhante assim. No entanto, a gente faz ao contrário disso. Em vez de a gente se prostrar diante de uma estátua, o que que a gente faz? A gente pega uma situação e coloca como prioridade na nossa vida. E isso toma muitas vezes o lugar de Deus. Então, assim, a gente pegar uma coisa e colocar no lugar de Deus, colocar ela como prioridade, vai fazer a gente colocar Deus em segundo plano. E Deus não aceita ser colocado em segundo plano, né? De jeito, maneira. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias
Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e os mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste Deus desse povo? Ó, o profeta foi falar com ele. Os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Então ele foi lá, ganhou a guerra e ele pegou os deuses para ele. Sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te. Olha, você quer ver uma coisa interessante? É o seguinte: quando uma pessoa não está interessada em ouvir conselho, muitas vezes ele está no caminho da derrota, no caminho da desgraça. Então, quando uma pessoa, por isso que a Bíblia diz que na quantidade, né, de conselheiros, a sabedoria, porque quando uma pessoa não está disposta a, a ouvir conselhos, nossa, essa pessoa ela está no caminho da derrota, né? Ela está no caminho da derrota. Bom dia, irmã Cleuda. Seja bem-vinda. Agradecemos a sua presença, tá bom? Deus te abençoe, minha irmã. Então, é isso, né? Então, assim, quando uma pessoa não aceita conselho, então por isso que é muito importante a gente aceitar conselho. E aí, nós que somos servos de Deus, temos a oportunidade de fazermos o seguinte, de aceitarmos conselhos de pessoas que são de Deus, né? Você tem um pastor, você tem uma irmã, um irmão mais espiritual em que você pode pedir um conselho, pode fazer alguma coisa, que ele vai te dar um conselho relativo à palavra de Deus. Então, isso daí é muito importante, tá? Porque haveria de ser ferido, então parou o profeta e disse: Bem vejo que já Deus deliberou destruir-te. Ó, você vê o profeta? Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamo-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está no Líbano: Dá tua filha por mulher, meu filho. Porém, os animais dos campos que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que eu tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque não te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-lo na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então, olha só, ele fez ali, e aí a gente não se engane, né? Se você buscar outros deuses, não. Então, Deus, a palavra de Deus diz assim, ó: Buscai-me e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E a Bíblia diz uma coisa interessante: se deixardes, Deus deixará você também. Então, se você se aproxima de Deus, glória a Deus, Deus se aproxima de você. Se você deixa Deus, olha só que coisa, Deus deixa você também, né? Se você não quer servir Deus, né? Então, meu amigo, fica difícil. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém e o derrubou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus em Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos nos livros de Judá e de Israel, e desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram-se. Olha só, Amazias era um desviado, e ele podia, o grande problema é que ele era o rei, né? Então, ele deveria ser o exemplo, né? O exemplo. Conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, para persegui-lo até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram
sobre cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Judá.